Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Aqui é o irmão Elias Joanã. Estou aqui com o livro A Igreja Remanescente. E este vídeo é baseado no capítulo 5, onde fala a igreja não é Babilônia. E aqui tem essa leitura, nós vamos ler daqui a pouco essa leitura, mas antes que nós lemos essa leitura, eu quero trazer a atenção dos irmãos para o livro O Grande Conflito, na página 611, o capítulo Último Convite Divino. Eu quero mostrar aqui para os irmãos esse parágrafo, onde mostra claramente o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Prediz-se com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Aqui é o quarto anjo que L.G. White está falando para os últimos dias neste capítulo aqui. E o quarto anjo, ele é um movimento como nos dias dos apóstolos, um movimento fora dos templos, um movimento cheio do Espírito Santo, dando a última advertência, o último aviso de misericórdia, dando o último convite de misericórdia. E isto aqui não será dentro dos templos, mas sim fora dos templos. O povo de Deus estarão se reunindo em casa dos irmãos e será um movimento mundial, né? Como diz aqui, será semelhante naquele período dos apóstolos, né? E será com a chuva seródia, certo? Então, com o rosto iluminados, a resplandecer de santa consagração, eles irão de um lugar para outro, né? Então, aqui, o sentido de mostrar essa questão que não será dentro dos templos esse quarto anjo, como está profeticamente aqui no livro O Grande Conflito. Então, nós vamos ler agora no livro Igreja Remanescente. Então, nós vamos ler no capítulo 5, página 38 deste livro, que diz assim: a igreja não é Babilônia. Deus tem um povo em que todo o céu se acha interessado. E eles são o único objeto na terra precioso ao coração de Deus. Que todos os que lerem estas palavras lhes dei toda a consideração, pois em nome de Jesus desejo com elas impressionar cada alma. Quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilônia e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem de verdade. Não o recebais, não lhe desejeis bom êxito, pois Deus não falou por ele, nem lhe confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. A mensagem contida no folheto intitulado O Alto Clamor é um engano. Semelhantes mensagens hão de se apresentar-se, e delas será declarado serem enviadas de Deus, mas tal declaração será falsa, pois não estão cheias de luz, mas de trevas.
surgirão mensagens de acusação contra o povo de Deus, imitando a obra feita por Satanás em acusar o povo de Deus. E estas mensagens serão proclamadas na mesma ocasião em que Deus diz a seu povo: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Então, a explicação daqui é que no período que Ellen G. White estava viva, houve um grupo que fez um folheto chamado, esse folheto, titulado com o nome, folheto, tá aqui, folheto intitulado O Alto Clamor. Então, nós sabemos que naquele período de Ellen G. White não estava acontecendo o alto clamor, pois não estava o anjo que ilumina toda a terra com sua glória naquele período. Então, ela fala que este folheto que as pessoas estavam distribuindo no tempo dela e chamando a igreja jovem de Babilônia, ela diz que isso era coisa de Satanás, estava acusando o povo de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Naquele período que ela estava vivendo, o período que Deus estava dando sonhos e visões para a profetisa Ellen G. White, e a pessoa pegando as passagens que ela falava do quarto anjo, como eu acabei de ler do quarto anjo no livro Grande Conflito, o anjo que se une com a mensagem do terceiro anjo, como também as pessoas pegavam a passagem que falava da sacudidura, que também pegava a passagem que falava de uma saída de um povo mais santo, o qual ela revela que no período do chuva seródia, no período da sacudidura entre o povo de Deus. Então, o que Ellen White escreveu para o tempo futuro, as pessoas estavam aplicando para o tempo que ela estava vivendo. Ela condenou isso. É como a gente vê aqui no livro Eventos Finais, na página 45, o capítulo A Igreja de Deus nos Últimos Dias. Então, ela disse mesmo assim: tomais passagens dos testemunhos que fala do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo de um outro povo mais puro, santo, que surgirá. Então, irmãos, era o que no período dela ele estava fazendo isso, e ela desaprovou. Olha, em outras palavras, vou explicar para os irmãos, é como se ela tivesse assim: olha, vocês não façam isso. O que eu escrevi nos meus livros, primeiros escritos, no Grande Conflito, que fala do fim do tempo da graça, que fala da sacudidura, que fala da saída do povo de Deus para ser mais puro, mais santo, o qual é a chuva seródia, o qual é no período do quarto anjo. Aí vocês pegam e faz isso, aplicando isso para agora. É isso que o inimigo quer, irmãos.
naquele período que Ellen White estava vivendo, as pessoas, para fazer grupos, apresentavam os textos do futuro, o qual é o período que hoje nós estamos vivendo. Apresentava para aquele período de Ellen White. Isso que o inimigo queria naquele período lá. Então ela continua a dizer: aceitasse muitos os pontos de vista que avançais e falasse e agisse baseado nisso, e veríamos uma das maiores excitações fanáticas jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isto é o que Satanás quer. Então, ela fala, aconselhando as pessoas do período dela. Se vocês pegarem os textos que falam de uma saída que vai haver no futuro, que fala do fim do tempo da graça, da sacudidura, aplicar para esse tempo que nós vivemos, Ellen White falando, para o tempo dela, então isso vai ser um movimento muito fanático. Isso que Satanás quer, porque não é para o período da agora, mas sim para o futuro. Foi isso que Ellen White aconselhou para o período dos que estavam vivendo no período dela, que a saída de um povo mais santo, de a sacudidura, da chuva seródia, do poderoso anjo, não era para aquele período, era para o futuro. O futuro que agora chegou, este futuro, o qual nós estamos vivendo. O qual hoje nós vivemos nesse período, o início desse período, que nós estamos vendo tudo acontecendo nesses últimos dias, que o povo de Deus, os remanescentes já estão saindo e já estão dando testemunho direto. Ellen White, ela não disse que não iria haver uma saída, mas ela condenou para aquele período, a saída para aquele período que ela estava vivendo. Não era o período do quarto anjo. Pois aqui no livro, no mesmo livro Igreja Remanescente, no capítulo, na página 59, diz que haverá uma saída. Diz aqui, ó: Deus está guiando a saída de um povo. Irmãos, essa saída de um povo que Deus está guiando é o quarto anjo, o qual eu li no livro O Grande Conflito, no início desse vídeo. O anjo que ilumina a terra toda com a sua glória, o qual está escrito em Apocalipse capítulo 18. E o mesmo período do anjo que ilumina toda a terra também é o mesmo período da sacudidura, a qual também Ellen White confirma que a sacudidura é uma saída, é uma separação do trigo do meio do joio. Então vamos ler aqui no livro Primeiros Escritos, na página 270, e nós vamos ver o que é a sacudidura, o que é a sacudidura. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo o testemunho direto. Irmão, a sacudidura é pelo testemunho direto. Nós vamos comentar um pouquinho sobre o testemunho direto daqui a pouco. Vamos continuar a leitura. Contido no conselho da testemunha verdadeira. O conselho da testemunha verdadeira é Cristo. É que Deus põe uma mensagem nos verdadeiros fiéis para dar uma mensagem no tempo certo, que a igreja de Laodiceia, para desmascarar o pecado da igreja de Laodiceia, o testemunho direto para desmascarar o pecado da igreja de Laodiceia, certo? Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a
empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto. Levanta-se-ão contra ele. E isto é o que determina a sacudidura, ou seja, a separação do joio do meio do trigo entre o povo de Deus. Então, o testemunho direto, a igreja de Laodiceia, mostrando o pecado da igreja de Laodiceia. Irmãos, chegou o tempo para nós mostrar o que está acontecendo com a igreja adventista, a igreja de Laodiceia, aqueles que são o joio dentro da igreja, aqueles que estão promovendo a falsa liberdade religiosa, laodiceanos. A palavra laodiceano se aplica ao joio. Então, se aplica a eles que estão promovendo a falsa liberdade religiosa. É tempo nós dar esse testemunho direto que a falsa liberdade religiosa, assim como aconteceu com a igreja primitiva, a apostasia da igreja primitiva no ano 313, foi promover a falsa liberdade religiosa. Unida com o Estado, unida com Constantino, trouxe o paganismo para dentro da igreja. No ano 313, a igreja primitiva unida com o Estado, então ela colocou a primeira lei falsa de liberdade religiosa, e logo no ano 321 ela se uniu com Constantino, colocou o primeiro decreto dominical. Então chegou o tempo de nós mostrar que, assim como a igreja primitiva e fez no 4º século após a morte dos apóstolos, assim também a igreja adventista está fazendo essa mesma apostasia, promovendo a falsa liberdade religiosa. O testemunho direto mostrar que a igreja adventista está promovendo a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. Esse testemunho direto tem que ser dado para a igreja Laodiceia, para que os sinceros, o trigo que está dentro da igreja, não seja enganado pela falsa liberdade religiosa e não venha guardar o domingo, porque todos aqueles que não serem fiéis ficarão dentro dos templos, ficarão unidos com o joio e guardarão o domingo pela falsa liberdade religiosa. Então, muitos não suportarão esse testemunho direto, que a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. Pela falsa liberdade religiosa, a igreja adventista se uniu com o espiritismo. Ela está sentada na cadeira da ONU, seu pastor Ganoni Diop, promovendo a falsa liberdade religiosa. Está também assentado na Casa Branca e no Congresso Americano pelo pastor Bill Knott, promovendo a falsa liberdade religiosa. Está também do lado do governo Trump, promovendo a falsa liberdade religiosa. O Becasso, ele é ministro de habitação do governo Trump. Então, a igreja está no Estado. A igreja Laodiceia, que são o joio, que é a liderança que está nos templos adventistas, essa liderança dos templos adventistas, o joio, ela está promovendo a falsa liberdade religiosa. Então, o testemunho direto tem que ser dado para que não guardem o domingo, o qual é o decreto dominical, e isto acontecerá pela falsa liberdade religiosa. Agora nós vamos ler em João capítulo 16, que diz assim, e o verso 2, eles vos expulsarão das sinagogas. Então aqui a gente vê que a sacudidura, os joios expulsarão o trigo, porque o joio já entra dentro da igreja para confiscar os bens da igreja. Foi o que aconteceu com a igreja adventista do sétimo dia. Tem até um texto, não me lembro onde está agora no momento, mas Ellen White fala claramente que os católicos, confiscando os bens da igreja, confiscar os bens da igreja, e nós sabemos que essa liderança que está
nos templos adventistas, é uma liderança jesuíta confiscando os bens da igreja, ou seja, já confiscara os bens da igreja e está promovendo a falsa liberdade religiosa. Então, o primeiro passo dessa liderança jesuíta da igreja adventista, dos templos, é expulsar o trigo das igrejas. E depois, pelas leis do Estado, se cumpre o que Cristo disse aqui também, que diz assim: mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Pela falsa liberdade religiosa, cumpre-se isso nos templos adventistas do sétimo dia. Eles farão com que o Estado, farão isso com o povo de Deus. E tudo isso pela falsa liberdade religiosa. Agora nós vamos ler no livro Primeiros Escritos, na página 261, que diz: vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais. Aqui, irmão, fala dos templos adventistas. Eles estão com o nome Adventista Sétimo Dia, mas por ser o joio, a liderança jesuíta, são adventistas nominais. Só que Deus tem filhos honestos entre eles, que precisa sair do meio deles, precisa se unir com os remanescentes, que estão dando o testemunho direto sobre a igreja de Laodiceia, mostrando claramente o que a igreja está fazendo. A igreja está na ONU, está na Casa Branca, está no Estado, virou espiritismo pela falsa liberdade religiosa, que esse departamento da falsa liberdade religiosa é o decreto dominical, mostrar claramente, porque todas as leis virá o engano dos últimos dias pela falsa liberdade religiosa. Então, vamos ler direitinho o texto aqui, continuar a leitura. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Então, antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas as igrejas, mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Então, a luz vai brilhar. Todos os ministros e povo sinceros que estão entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, todos eles sairão e se unirão com os remanescentes, como está aqui na profecia. Então, Eloat sim fala assim de uma saída, a saída para o povo como
ela profetizou o quarto anjo para os remanescentes, uma saída dos templos, como o próprio Cristo profetizou em João capítulo 16 e o verso 2. E como nós acabamos de falar dos remanescentes nos primeiros escritos, no livro de L.G. White, agora vamos falar dos remanescentes na Bíblia, em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17, que diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o restante da sua descendência, em outras traduções, diz-se remanescente. Então, o dragão irado contra a mulher, os jesuítas, irado contra a igreja da profecia. Então, eles se infiltraram dentro da igreja, confiscaram a igreja, se infiltrando dentro dela, irado contra ela, irado contra a igreja adventista do sétimo dia. Mas ele não vai guerrear contra a igreja, porque já confiscou ela para eles. A guerra é contra os remanescentes, como está na profecia. Então, pela falsa liberdade religiosa que o jesuíta, infiltrado dentro da igreja, irado contra a igreja, se infiltrou, confiscou a igreja para si, agora com essa falsa liberdade religiosa, eles farão guerra aos remanescentes que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. E como é essa guerra? É pela lei falsa de liberdade religiosa que os jesuítas infiltrados dentro da igreja colocaram no Estado, no poder civil, na legislação de todos os países. Então, essa é a guerra, a falsa liberdade religiosa para multar, prender e, finalmente, a pena de morte. E, através dessa falsa liberdade religiosa, é que está sendo posto o decreto dominical. Agora, nós vamos ler 2 parágrafos a respeito da Igreja Adventista do sétimo dia. E depois nós vamos explicar. Vamos ler primeiro este, que diz assim: e tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia, que tivera grande luz, que te ergues até aos céus, com referência a privilégios, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operara, teria ela permanecido até hoje. Agora vamos ler o outro texto. A igreja talvez pareça como preste a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joelhamento. A palha separada do trigo precioso. E esse, um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Então, como se interpreta esses 2 textos? O que foi lido, que a igreja será abatida até ao inferno, e aqui diz que ela não cairá. Então, é muito simples nós entender. Como liderança jesuíta, a qual está promovendo a falsa liberdade religiosa nos templos adventistas, serão abatidas até o inferno.
Mas como remanescente, a igreja não cairá como remanescente, porque o remanescente é o trigo precioso que se separarão do joio. E como o joio será lançado fora? Aqui não se refere a pessoa ser lançada fora dos templos, porque nós vimos que quem é expulso dos templos é o trigo, mas lançado fora no joelhamento, como está aqui, é a pessoa abandonar a verdade para ir para o erro. E nós sabemos que todos os templos adventistas abandonarão o Santo Sábado e guardarão o domingo, promovendo a falsa liberdade religiosa. Portanto, o joio serão lançados fora no joelhamento. Não importa aonde eles estão, se estão em casa, se estão congregando nos templos, o lançado fora no joelhamento é a partir que aqueles que conhecem a verdade a respeito do sábado bíblico e no período que agora em 2025 ser posto o domingo em prática e eles passarem a guardar o sábado junto com o domingo, então for lançado fora no joelhamento, pesado, forte na balança e forte achado em falta. Porque a partir que aqueles que conhecem a verdade do sábado passar a guardar o domingo, fora lançados fora. Então, é dessa forma que o joio será lançado fora. Eles permanecerão dentro dos templos, guardando o domingo, mas já estão fora da mensagem do terceiro anjo. Já estão fora da salvação, já estão fora da bênção da vida eterna, porque o domingo é o selo da besta. Então, mas o trigo, eles serão expulsos dos templos pela a instituição, porque o trigo darão o testemunho direto, avisando que guardar o sábado junto com o domingo é receber o selo da besta, avisando que a falsa liberdade religiosa é o engano dos últimos dias, é a imagem da besta, é o decreto dominical. Então, como instituição, ela será abatida até aos infernos, mas como remanescente, como igreja povo, ela será gloriosa, a igreja adventista do sétimo dia. E em outro texto diz que o mundo todo odiará os adventistas do sétimo dia, porque eles não renderá homenagem ao papado, guardando o domingo. Então, é os remanescentes fora dos templos que o mundo todo vão odiar, porque todos os templos adventistas guardarão o domingo. Então, como instituição, como liderança da igreja, as jesuítas que se filtraram dentro da igreja serão abatidos até aos infernos. Então, que Deus nos abençoe e acompanhe mais texto agora ainda. Então, que Deus nos abençoe e nos guarda. Amém e amém. Eu vi a igreja nominal e os adventistas nominais, como Judas, trairão os santos e os denunciarão aos católicos para obter sua influência para virem contra a verdade. Os santos então serão um povo obscuro pouco conhecido dos católicos, mas as igrejas e adventistas nominais que conhecem nossa fé e nossos costumes, porque nos odiavam por causa do sábado, pois não poderiam refutá-lo, trairão os santos e os denunciarão aos católicos como aqueles que desconsideram as instituições do povo, isto é, que guardam o sábado e desconsideram o domingo. Nas balanças do santuário
há de ser pesada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Se sua experiência espiritual não corresponder às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele retirou deles o reino de Deus e transferiu aos gentios. Deus continuará a trabalhar deste modo, com todo o ramo de sua obra. Quando uma igreja se demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for sua posição, embora elevado e sagrado seu chamado, o Senhor não pode mais agir com ela. Outros, então, são escolhidos para levar importantes responsabilidades. Deus tem uma igreja, não é a grande catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida, nem as várias denominações. São as pessoas que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde Cristo está, mesmo entre os poucos humildes, esta é a Igreja de Cristo, pois somente a presença do Alto e Santo, que habita a eternidade, pode constituir uma igreja. Onde estão presentes 2 ou 3 que amam e obedecem aos mandamentos de Deus, Jesus preside, seja no lugar desolado da terra, no deserto, na cidade, ou encerrado nas muralhas da prisão,